E aí, a coisa que já não tá fácil, a gente teve aí a saída do ministro Lewandowski, como ministro da Segurança, ministro da Justiça do presidente Lula. Miqueias aqui, semana passada, deu uma aula aí de muitos dos absurdos em que ele e o Lula tiveram envolvidos nesse quesito do ministro da Justiça. E agora vem um novo ministro da Justiça. E aí vocês devem estar pensando. Não, ninguém tá pensando nisso aqui, né? O cara é bom pra caralho, né? Ninguém tá pensando nisso aqui. Mas o Sérgio Moro já se manifestou e falou, pelo amor de Deus, não é possível que o Lula fez isso. Miqueias, conta pra gente quem que é esse camarada. Por que que o Moro não levou fé nesse amigo aí que agora é o novo ministro da Justiça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Nada de surpresa, né, nas indicações que vêm do governo petista. Lewandowski sai fechando com chave de merda, como a gente já repercutiu aqui. Se você não viu, vai lá no nosso canal de corte, Fala Glauber News, e já procura esse corte sobre a gente falando o Lula vai acabar com as polícias no Brasil. Mas aí ele procurou ali um novo sucessor. Os secretários estaduais de segurança pública indicaram um nome ali que eles acharam que poderia representar, né, os secretários, porque já que a gente está falando de justiça e segurança pública, nada melhor do que indicar quem está trabalhando com isso nos seus estados, tentando resolver o problema. Mas não, o Lula correu atrás de um amiguinho, o Wellington César Lima e Silva, que é um ex-procurador do Ministério Público, né, que chefiou o Ministério Público da Bahia ali por volta de 2010, indicado por Jacques Wagner, um nome importante do governo PT, hoje ministro, que já foi governador da Bahia, e quando ele era governador da Bahia, ele indicou o Wellington César Lima e Silva para ser o procurador-geral do Ministério Público daquele estado. Qual é a função do Ministério Público? Ser o fiscal da lei. Então ele deve observar ali as contratações, né, as licitações e oferecer denúncia contra aquilo que estiver de errado no estado. Acontece que durante o período em que o Wellington esteve à frente do Ministério Público da Bahia, coincidindo com o governo Jacques Wagner, o Ministério Público nunca encontrou nenhuma irregularidade. Aí, algum tempo depois, quando Jacques Wagner sai do governo do estado e vai trabalhar no governo Dilma como ministro, começam a surgir os escândalos, que ele teria recebido 30 milhões da Odebrecht em 2014, 82 milhões da OAS em 2009. E aí, quando começam a surgir esses escândalos, já em 2016, surgem através do Ministério Público Federal. E aí, o que acontece? O Wellington, que era procurador lá no estado da Bahia, que era o chefe do Ministério Público na Bahia, ele simplesmente sai do Ministério Público da Bahia e vai para onde? Para o Ministério da Justiça no governo Dilma. Ora, eu fiquei meio assim pensando, sério, ele não percebeu que tinha os escândalos acontecendo, que tinha sacanagem acontecendo no governo Jacques Wagner, durante o período que ele estava no Ministério Público da Bahia. Aí, coincidentemente, quando Jacques Wagner começa a ser acusado pelos crimes que aconteceram quando ele era governador, o Wellington é indicado para ministro da Justiça no momento em que o ex-chefe dele está começando a ser acusado pelo Ministério Público Federal. E assim, o Ministério da Justiça não manda no Ministério Público Federal. Mas a gente sabe da influência. E aí ficou, né, uma certa assim, curiosidade sobre o negócio. E a STF até falou, não, você tem que decidir aí. Quer ficar como ministro da Justiça ou quer continuar procurador na Bahia? Aí ele foi e voltou a ser procurador na Bahia, ficou só 11 dias como ministro da Justiça da Dilma. Mas teve essa coincidênciazinha. Passou um tempo, o que acontece? Ele sai, se aposenta de ser procurador e começa a trabalhar lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos do governo Lula. Qual era a função dele? Não era propor, não era criar, não era intervir em nada, era simplesmente analisar os projetos de lei que chegavam ali junto para o governo Lula, dar um parecer jurídico sobre o que pode e o que não pode o governo Lula fazer. E era esse o trabalho dele. Aí, de repente, virou indicado para conduzir o jurídico da Petrobras. Foi indicado lá para assumir o jurídico da Petrobras. E agora, ministro da Justiça de novo. Aí o Sérgio Moro reclamou e falou, cara, esse cara não tem bagagem para isso. Por quê? O ministro da Justiça, ele tem que propor justiça para esse país. Ele precisa conduzir políticas públicas. E o Wellington nunca trabalhou
conduzindo políticas públicas. Não dá para negar o currículo do cara. Professor de direito, universitário, com mestrado, tanto no Brasil, fora do Brasil. Falando assim, quando a gente olha, academicamente é um ótimo nome, mas no final ele é só um amiguinho do PT, que está o tempo todo ganhando carguinhos no governo PT. E em momentos bem delicados, digamos assim. Nós temos aí a saída do Lewandowski sob pressão, porque nenhum resultado foi feito, a segurança pública indo de mal a pior. E aí, o cara que era procurador-geral do Ministério Público da Bahia, que ajudou, de certa forma, nesse processo, a Bahia chegar ao nível de periculosidade que está hoje, porque, vejam bem, se a Bahia está do jeito que está hoje, não é só o governo do estado que foi ocupado. É também o Ministério Público que deixou de oferecer acusação, que deixou de prender, que deixou de fazer pressão. Inclusive, nós tivemos agora, salvo engano, em Pernambuco, um caso onde os promotores do GAECO pediram exoneração e falaram: não quero mais trabalhar aqui, eu não aguento mais, justamente porque o procurador-geral daquele estado foi lá e tirou a denúncia que o GAECO tinha feito contra um prefeito acusado de desviar 58 milhões de reais. Então, muitas das vezes, o Ministério Público de um estado deixa de ser eficaz, ser efetivo como deveria ser, porque tem um procurador-geral fraco, um procurador-geral que não conduz da forma que deveria conduzir. É o caso da Bahia, que, ao longo de décadas de governo petista, o Ministério Público de lá nunca percebeu um monte de falcatrua, que só não foi, os acusados só não foram punidos, porque a gente sabe, né, que passam-se anos, até que alguém fala: se perdeu tudo aqui, as provas, o tempo, prescreveu isso, aquilo, outro. Foi o caso de Jacques Wagner, que os processos levaram 7 anos de investigação, 7 anos, depois de já foram 8 anos até começar a primeira denúncia, descoberta ali pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público da Bahia não via nada. O prêmio, que esse Wellington César Lima e Silva, ele ganhou um prêmio, porque propôs que o Ministério Público trabalhasse com projetinho social. Esse foi a grande contribuição do cara que hoje está sendo cotado para ser ministro da Justiça, para assumir e resolver os problemas da segurança pública, já que o governo federal quer trazer tudo para ele. O único prêmio que esse cara ganhou foi por causa de um projetinho social que o Ministério Público fez na Bahia. E agora tá lá de novo para quê? Para apagar incêndio, bater cabeça pro Lula e falar: tá bom, chefinho, o que você quer que eu faça? É só isso que ele faz. Era essa a última função dele dentro do governo petista. E deixou tudo rolar. E eu repito, coincidentemente, ele não enxergou nada durante o governo Jacques Wagner, enquanto ele estava à frente do Ministério Público. E quando Jacques Wagner é acusado dos crimes, ele vai e tenta ir para o Ministério da Justiça durante o governo Lula, durante o governo Dilma. Então agora, quando a gente olha esse cara voltando a aparecer e assumindo essa pasta no meio de um momento bem conturbado para o Brasil, eu não posso esperar outra coisa, nenhum projeto, nenhum avanço que seja diferente de: tá bom, Lula, o que você quer? Inclusive, aliás, a primeira notícia que a gente tem hoje que o governo federal está fazendo na questão de segurança pública é comprar 40 Smart TV de 50 polegadas para colocar nos presídios federais num projeto de cinema para todos os presos. Porra, um ministro da Justiça, Batata, que bota um projeto de cinema para todos num presídio, porra, isso tem muito a cara do Lula. Pra mim, assim, faz todo sentido. Mas, levando até um pouco mais a sério, apesar de que isso que a gente tá falando não é brincadeira, isso é sério, essa questão da TV é séria, o Lula arrumou alguém para botar em prática aquele planejamento que já foi apresentado pelo Lewandowski. Vão haver diretrizes para as polícias estaduais. Se não cumpridas, você perde verba do governo. Para que quaisquer coisas feitas na segurança pública que possa ser positivo e possa ser utilizado de maneira eleitoreira, o Lula o fará, dizendo que aquele estado só o fez para seguir as diretrizes do governo federal. Dito isso, Batata, é isso, uma referência aí, como o Miquel falou, na Bahia, né, que nos últimos 10 anos não vai bem nesse quesito, né? Obrigado. Irmão, eu vou te falar uma parada. Vocês podem falar o que quiser do governo Lula, mas se tem uma coisa que eu admiro
é que o cara tem culhão pra caraca, bicho. Porque ele quer que o resto, meu irmão. Ele não quer saber de porra nenhuma. O bagulho tá pegando fogo, ano de eleição pra ele, presidencial, caralho. O país afundando. O foco é segurança pública. Ao invés de ele pegar um nome de impacto que seria politicamente pra ele bom. Pô, vou botar um cara aqui, nome, pá, porque ele vai tocar esses tremezinhos. Vamos enganar o povo que eu vou fazer uma coisinha. Pá, ganhei uma popularidade. Pô, tô bem. Não, ele quer que se dane, porra. Dana-se, porra. Vou botar o cara que é meu parceiro, porra. Mas o cara não entende nada. Dana-se de novo. Dana-se de novo. Cara, mas tu tá perdendo popularidade. Dana-se de novo. Foda-se. Parceiro. Eu quero que essa porra exploda. Porque não faz sentido. Cara, mas vai sair um cara, olha, do posto dele. Só que... Vou trocar o ministro da Segurança Pública. Porra, quando a gente fala isso é porque a gente vai trocar para um bagulho melhor, né, cara? Vamos colocar algo que seja impactante, algo que realmente venha a causar um impacto. Não. Bota um cara que não entende patavinas de nada. E por incrível que pareça, eu andei lendo algumas coisas a respeito do que os grandes gestores acham. O fato de um cara que não entender porca nenhuma daquilo estar à frente de um ministério ou coisa parecida. E por incrível que pareça, mais uma vez, tá? As pessoas acham o seguinte, né? Os caras, eles defendem o próprio rabo. Eles acham o seguinte, olha, cara, o fato da gente ser gestor não quer dizer nada. Você não precisa entender nada daquilo. Basta você ser um grande administrador. Então vamos lá, galera. Você nunca, um cara vai ser ministro da saúde e se ele não entender daquilo ali, ele não vai ser o mesmo gestor de um cara que entende. Eu vou ser bem claro assim, nunca vai ser. Nunca! Porque o cara que não entende, ele trabalha com números. Ele fala assim, ó, 2 e 2 são 4, deu 3,8, não é considerável, eu vou mexer. O cara que entende do parangolé, primeiro que ele vai perder muito menos, vai investir muito menos e vai ter muito melhores resultados por ele entender daquela merda. É óbvio, óbvio. Segundo, que ele vai identificar os problemas juntamente com os seus que estão administrando abaixo dele. As pessoas gestoras abaixo dele serão pessoas totalmente ligadas a ele durante seu curso da sua carreira. Quem esse cara conhece da segurança pública, porra? A não ser um amiguinho. É outro amiguinho, garrado. E aí o Brasil vai ficando essa putice sem mais tamanho, porra. Por que vai ser assim? É óbvio que tem que ser assim. Porque o cara coloca um cara que não entende nada de segurança pública. Ele veio da Bahia. Um país um estado que... Olha como é que a Bahia tá. E quando ele tava lá, não tinha porra nenhuma. Tinha nada. Não foi usado nenhum tipo de conhecimento dele prático e nada. Nada. E o cara não tem um escrúpulo. O nosso presidente não tem escrúpulo nenhum, parceiro.
cara fala, cara, vergonhoso, vai colocar um cara para estar direcionando projetos para todos os estados. Os estados estão em guerra, tá morrendo pessoas. Foda-se, dane-se. Não interessa. Dane-se, porra. Sou o cara. E eu boto o que eu quiser. Porra. Eu fico admirado, bicho. Que ele caga mesmo. Ele não quer saber não, porra. Não quer saber não. Entendeu? Eu teria vergonha. Eu, no mínimo, falo assim, bota, Batata, tu é o presidente, bota esse cara aí mesmo. Eu falo assim, não, pô, vamos fazer isso não. Vai ficar feião, cara. O nego vai me esculachar muito, porra. Não vamos não, assim. Aí o cara, não, Batata, coloca, irmão. É tu que é o dono da caneta, porra. Eu falo, não, porra. Não é melhor a gente colocar um cara mais ou menos? Vamos achar um cara mais, sabe? Pelo menos pra gente enganar a população. Mas não há importância. Não há qualquer importância. Ou seja, se ele não se importa com a opinião pública, que, ao meu ver, é o mais importante para qualquer político, para que ele possa se perpetuar, para que ele possa fortalecer o partido. Isso é uma lógica, estratégia. Ele está cagando. Tu acha que ele vai se preocupar com alguma porra de resultado? Não. Não. Ele botou um pedreiro para sentar tijolo, botou um padeiro para sentar tijolo. E tá geral falando pra ele, porque não é possível que os assessores dele falem assim, porra, Lula! É outra que a gente vai ter que consertar, Lula? Porra! Eu imagino os assessores dele, devem lidar com ele, parece ser aquela criança ruim, entendeu? Tu fala assim, minha filha, senta aí, tu vai quebrar essa porra toda, vai dar merda, não vai dar pra consertar. Aí tu vira as costas, ele corre lá e quebra, porra. Inferno! Inferno! Aí fica difícil. Fica difícil demais, tá, gente? E de mais a mais, eu queria mandar um beijão pra vocês, agradecer pela presença. Eu estou me despedindo de vocês, porque eu estou saindo um golinho antes, mas continua aí com a galera que tá sentando o cajado. Valeu, galera! Beijão no coração.